Então, boa tarde a todos que hoje estão ou irão estar connosco neste dia, que é o Dia do Senhor. Eu hoje gostaria de fazer uma pergunta para todos. Sabem o que é uma bigorna? É uma coisa que já não se usa muito nos nossos dias, mas que muitos ainda se lembrarão que a bigorna era aquela peça de ferro em que os ferreiros batiam e aperfeiçoavam os metais. Lembram-se? Talvez ainda haja alguns que o façam, mas realmente é uma profissão em extinção. Certo dia, alguém perguntou a um ferreiro: quantas bigornas é que o senhor já gastou? Ele estava martelando o ferro para lhe dar a forma que ele queria. E respondeu: em toda a minha vida de ferreiro, só conheci esta bigorna que o meu pai já herdou do meu avô. E com um sorriso acrescentou: espero que venha ainda a servir para o meu filho e quem sabe até para os meus netos. E quantos martelos é que o senhor já usou? Perguntou o homem, olhando para alguns martelos já gastos ali a um canto, perto daquela bigorna. Martelos? Ah, isso nem se fala. Já não tenho em conta, respondeu o ferreiro. Mas, irmãos, é precisamente isto que tem acontecido ao longo dos séculos com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras têm sido duramente marteladas por ideologias daqueles que, infelizmente, são céticos. Contudo, os martelos gastam-se. Neste caso, os martelos morrem, os martelos vão e vêm, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. A palavra do Senhor não terá jamais fim, a não ser quando estivermos junto dele, gozando as delícias da pátria celestial. Mas afinal, perguntarão alguns: o que é a Bíblia? O que será a Bíblia? A própria Bíblia nos dá a resposta. Vejam, 2 Timóteo 4, 16 e 17. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. É isto que é realmente a Bíblia Sagrada. Com certeza que sabem que o termo Bíblia foi adaptado do grego e deve ser sempre escrito com letra maiúscula indicando um substantivo próprio, é verdade. Mas mais especificamente é um substantivo coletivo que indica que a Bíblia é não apenas um livro, mas um conjunto de livros. É como que uma pequena biblioteca que nós temos ao nosso dispor pela graça de Deus. E é por isso que muitos dizem que a Bíblia é um livro milagre. Por isso, e também porque é um livro que foi escrito ao longo de mais de 1400 anos, por cerca de 40 homens diferentes. E apesar disso, tem um tema central e tem uma revelação bem clara e sem contradições. É verdade que ao longo dos tempos, com o passar dos séculos, muitos pensadores e filósofos não cristãos têm tentado encontrar contradições na Bíblia, sim, têm-no feito, mas finalmente acabaram por ter que admitir que a Bíblia não se contradiz, e muitos foram os que se converteram durante essa tentativa frustrada, porque a realidade é que a Bíblia é mesmo um livro diferente de todos os outros. É um livro que tem um autor muito específico. Quem é o autor da Bíblia? Será que alguém gostaria de ouvir as vossas respostas? Eu poderia dizer quem é o autor da Bíblia? Eu sei que há muita gente que considera que a Bíblia tem muitos autores: Moisés, os profetas, Mateus, Marcos, Lucas, João, etc., por aí fora. Mas não é verdade. Tenham a certeza que não é verdade. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Esses homens que a escreveram
foram apenas seus instrumentos e foram inspirados pelo Santo Espírito do Senhor. E é por isso que a Sagrada Escritura nos traz uma mensagem, a mensagem de Deus para todas as pessoas. E essa mensagem encerra a revelação do próprio Deus. Porque é através da Bíblia que Deus é como se abrisse uma cortina que esconde o próprio céu e nos convida a conhecê-lo, a amá-lo e a servi-lo. Porque Deus, a verdade é que Deus revela-se através das Sagradas Escrituras. E sabem que revelar significa mostrar uma coisa que estava escondida, contar um segredo que ainda não era conhecido pelas pessoas. E é por isso que Deus, através da Bíblia, nos revela os seus próprios planos para a nossa vida, isto, muitos dos seus planos para com o universo. A verdade é que a autêntica Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o livro inspirado por Deus, é este livro que para todas as igrejas que se consideram cristãs e que são verdadeiramente cristãs, deve ser a única regra de fé e de conduta, a Sagrada Escritura. Mas será que a Bíblia é realmente este livro de confiança que nós tanto dizemos? Que garantia é que nós temos, afinal, de que a Bíblia é a autêntica Palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, o livro inspirado por Deus e destinado a ser a nossa regra de fé e de conduta? Que garantia é que nós temos para isso? Como é que a Bíblia chegou até nós? São muitas perguntas que nós podemos ouvir fazer. Merece este livro a confiança que o mundo cristão nele deposita? Será que merece? Será que é firme a base sobre que repousa a estrutura do cristianismo, a própria Escritura Sagrada? Será que é mesmo firme? Estas perguntas teriam muito que se lhe dissesse, e para elas respondermos, nós teríamos que ocupar para cada uma delas um tempo completo. E não vamos fazer isso agora, porque todos os verdadeiros cristãos sabem que podem confiar na Palavra de Deus. Mas vamos apenas enunciar alguns princípios que são factos que ninguém pode negar. E um deles, um facto que ninguém pode negar, é a existência da Bíblia. A Bíblia é um livro que existe efetivamente entre nós. Ninguém pode dizer que não, porque nós temos-la, podemos tê-la na nossa mão. Ela encontra-se hoje no nosso meio, encontra-se por toda a parte, ninguém o pode negar. Encontramos a Bíblia por todo o mundo, mesmo naqueles países em que é proibida a sua entrada. Lembrem-se que os cristãos, nos tempos da Rússia fechada, eles conseguiram sobreviver precisamente por páginas da Bíblia que conseguiram esconder e por porções da Bíblia que conseguiram decorar. É um facto que ninguém pode negar. Mas também um facto real e que ninguém pode negar é que a Bíblia existe há milhares de anos. E a Bíblia é antiquíssima. Ela já era antiga quando foi inventada a imprensa por Gutenberg. Quando Gutenberg inventou a imprensa, que ainda era feita, ela ainda imprimia com caracteres móveis, ou seja, com letras que tinha que colocar nos sítios. E a Bíblia, que já era antiga nessa altura, foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg. E ele ainda a imprimiu numa máquina denominada prelo, muito rústica, de madeira, e que era acionada manualmente. Mas a verdade é que também ninguém pode negar, e podem consultar as estatísticas, é que ainda hoje, nos nossos dias, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Continua à frente dos best-sellers de vendas em todo o mundo. Nós sabemos, muitas vezes, quando falamos da Bíblia, que se fala nas várias línguas em que a Bíblia foi escrita. E só apenas muito por alto podemos lembrar que o Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico,
à exceção de alguns capítulos de Daniel e uns versículos de Esdras, que ainda foram escritos em aramaico, mais antigos ainda. Também, muito por alto, podemos dizer que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, que era a língua que era falada naquela época, embora o mundo conhecido desse mundo fosse dominado pelos romanos, mas eles nunca impuseram a sua língua, que era o latim, e por isso hoje o latim é uma língua morta. Mas a verdade é que eles próprios usavam o grego para se comunicarem com os outros povos. E nos tempos de Jesus já havia uma tradução completa em língua grega, que era chamada a Septuaginta. E depois, ao longo dos tempos, foram surgindo outras traduções, primeiro nas línguas principais, mais usualmente usadas, é claro, e depois em todas as línguas pelo mundo fora e até na grande maioria dos dialetos conhecidos. Mas a verdade é que tudo isso enfatiza ainda mais o tema central da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Temos um tema único de uma ponta à outra da Escritura Sagrada, que é a redenção do homem. E nós sabemos que no Jardim do Éden o homem pecou, mas, apesar disso, já no começo da história da humanidade, ainda em Gênesis 3,15, Deus logo providenciou a redenção do ser humano. Mas também sabemos que todos os profetas trouxeram a palavra de Deus para o ser humano, trouxeram a palavra de Deus para o povo de Israel. Porque, infelizmente, o povo de Israel muitas vezes fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor e tinha de ser punido por Deus. Mas Deus depois enviava os profetas que lembravam que nenhum castigo dura para sempre. Eles lembravam a promessa de um Redentor. E essa promessa de um Redentor era como uma janela aberta que mostrava um futuro radiante com Deus. Mas também os salmos de Davi falam-nos claramente desse Redentor que um dia viria para salvar o mundo. E a verdade é que o Novo Testamento começa com a descrição do nascimento de Jesus, o Redentor que fora prometido em Gênesis 3,15. E isto era a concretização e a realização da promessa mantida ao longo de tantos séculos. Mas aqui aconteceu um pormenor muito interessante, porque no fim do Antigo Testamento os céus como que se cerraram. Deus ficou calado, ficou silencioso. Durante 400 anos não houve nenhum profeta mais que viesse anunciar a promessa, talvez como testando o homem, para ver se o homem esquecia a promessa de Deus. Mas a verdade é que, passados esses 400 anos, o Redentor veio e a promessa reacendeu-se e a esperança de um futuro brilhante com Deus também se reacendeu. Mas não foi logo aí, foi só quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, é que ele consumou o tema central da Bíblia, ou seja, é que ele consumou a sua obra da redenção. E o último livro da Bíblia, o fantástico livro de Apocalipse, termina com a concretização maravilhosa dessa promessa de Gênesis 3,15, em que realmente nós podemos para sempre estar presentes um dia com o Senhor, estar presentes onde? Na nova Jerusalém de Deus. E de um modo, por assim dizer, um pouco pitoresco, nós poderíamos considerar que a Bíblia tem 3 jardins. A Bíblia é composta por 3 jardins. Em Gênesis, a Bíblia começa com o Jardim do Éden, mas infelizmente o Jardim do Éden acabou por ser um paraíso perdido. Mas se a Bíblia começa com um paraíso perdido, ela termina no livro de Apocalipse com um outro jardim, que é o paraíso encontrado, que é a nova Jerusalém de Deus. O problema é que entre estes 2 jardins,
o paraíso perdido e o paraíso encontrado, existe um terceiro jardim, que nós muitas vezes primamos por esquecer, mas que é um jardim de agonia, que é o jardim do Getsemane. E é um jardim em que só há desolação e angústia, mas também é o jardim no qual passa o rio da vida, límpido como cristal, que vai correr no último jardim da Sagrada Escritura, no jardim glorioso, onde todos um dia o podemos encontrar. E a verdade é que sem o Calvário não há Nova Jerusalém. E aqueles que querem passar por esta vida apenas com privilégios, apenas com coisas boas, esquecem-se que se não passarem pelo Getsemane, jamais encontrarão o rio da vida. E nós, seres humanos, imperfeitos como somos, muitas vezes confundimos direitos com privilégios. Nós achamos que é direito nosso aquilo que é apenas um privilégio. Nós pensamos que a vida eterna é um direito nosso, não é? É um privilégio que o nosso Deus nos concede. Nós pensamos muitas vezes que a sua graça, que nos é concedida graciosamente, é uma coisa que é adquirida por nós. De graça, graciosamente, nos é concedida a vida eterna pelo nosso Deus, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E a verdade é que se não fosse devido a esse terceiro jardim que o próprio Jesus teve que passar, nós nunca conseguiríamos chegar à vida eterna. Nós esquecemos que esse jardim é o que está no meio. E se quisermos passar do paraíso perdido de Gênesis para o paraíso encontrado de Apocalipse, temos que passar pelo jardim do Getsemane. E esse esquecimento, que muitas vezes nos leva a afastar-nos de Deus e a querermos gozar ilicitamente esta vida, esse não é o objetivo da redenção. Está muito longe do objetivo da redenção. Porque se esquecermos o Getsemane, nós vamos a não compreender a autêntica, a maravilhosa, a fantástica glória que é o paraíso encontrado, o local onde para sempre poderemos estar com o Senhor. Porque, meus irmãos, lembremos-nos sempre, recordar o Getsemane é lembrar constantemente a realidade de que o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós para sofrer e morrer para nos conquistar o direito à vida eterna. E esse facto de jamais esquecermos o Getsemane nos torna humildes como aquele fariseu que foi ao templo e que nem tinha forças para levantar a sua cabeça, unicamente estava inclinado pedindo o perdão de Deus. Que na nossa vida nos lembremos sempre que ninguém que é orgulhoso poderá chegar ao reino dos céus. Mas que se a nossa vida não for vestida daquela humildade que só o nosso Deus nos pode dar, é sinal de que o seu amor não estará presente no nosso coração e que nós não seremos capazes de servir o nosso irmão e de amar o nosso irmão não como nos amamos a nós próprios, mas como Deus nos amou, ou seja, de ter pelo nosso irmão aquele amor ágape, que está disposto a sofrer e a fazer o que for necessário até pelos seus inimigos. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar. Pai de amor, na tarde deste dia nós queremos dar graças e louvores ao teu santo e preciosíssimo nome. E ao Pai, nesta tarde nós queremos, acima de tudo, nós queremos lembrar-te que nos dês a imensa, a imerecedora graça de podermos ter corações humildes perante Ti e perante todo o ser humano na face da terra. Que jamais nós tenhamos a presunção de parecer orgulhosos por sermos cristãos, por sermos verdadeiros crentes, por sermos crentes cumpridores, por darmos até, se for preciso, a nossa vida em prol da Tua obra, porque tudo isso nós fazemos porque é a nossa estrita obrigação, não fazemos mais do que a nossa obrigação.
Mas, ó Pai, que nós sejamos capazes de nos colocar diante de Ti, em humildade de coração, para que a nossa vida seja o reflexo daquele amor que Tu colocas em todos os corações. Que o nosso amor seja como um espelho para transmitir aos outros esse amor naquela forma que Tu o colocaste em nós. Dá-nos a bênção e o privilégio de Te pedirmos forças para não só passarmos pelo paraíso das felicidades deste mundo, porque esse é um paraíso perdido, mas para termos forças para passar pelo Getsemane, porque aí de certeza que se Tu nos deres forças para isso, se nós estivermos de mão dada contigo, nós poderemos efetivamente alcançar o paraíso reencontrado. Esse rio da vida que Tu tens para todos aqueles que se chamam pelo Teu nome. Sê connosco, agora e sempre. Te peço e agradeço em Teu próprio nome. Amém. Que Deus nos abençoe e até 2 dias, se Deus quiser. Obrigada.